Olá, pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade, então, à nossa aula sobre estoque de segurança para terminar os conteúdos agora sobre agregação e fazer os demais exercícios. Bom, então eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente ver os principais conceitos inicialmente e depois a gente já vai diretamente para os exercícios, combinado? Bom, então, qual que é o impacto da incerteza da oferta sobre o estoque de segurança e da agregação? Nós podemos ter algumas incertezas de oferta e elas são geralmente por atraso de produção, atraso de transporte, problemas de qualidade. Quanto ao atraso de produção, nós vamos falar isso sobre, vamos falar assim, como que isso ocorre na prática, o que que gera, né? Qual que é o impacto que tem no caso da Amazon. E como a agregação, né, então a agregação, ela afeta a exatidão de previsão e estoque de segurança. Então, e aí nós temos alguns exemplos que vão ser comentados. Então, o impacto da correlação sobre a agregação, que vai ser tratado no caso da BMW, as trocas de centralização física. Então, quer dizer assim, em vez de a gente distribuir diretamente, a gente vai para aquele caso de distribuição centralizada. E aí a gente vai trabalhar um caso do varejista e-commerce, que ele passa de um para o outro, e aí vão ser comparados os dois casos. O impacto do coeficiente de variação, o impacto do coeficiente na variação do valor da agregação, e nós vamos trabalhar isso no caso da Grainger. Na verdade, o caso da Grainger, como os conceitos já estão dados, o caso da Grainger, o novo caso da Dell, que fala de semelhança de componentes, e o varejista de tintas vão ficar para casa para vocês desenvolverem, mas todos os conceitos já vão estar ali colocados, bem como vocês já sabem que existe o glossário, para que vocês consigam exercitar. Bom, um dos impactos também é a questão da política de reposição, como a gente já veio trabalhando alguns. Então, uma política ela pode ser de revisão contínua, que é o tamanho do lote, o tamanho do lote ele é mantido fixo na reposição, e aí o que acontece? Só vai pedindo, e aí tem a política de revisão periódica, que o tamanho do lote começa a variar, e aí a gente vê o impacto disso no caso da Lego. Então, assim, se ocorre essa variação no tamanho do lote, mas existe periodicidade de reposição. E não por fim, mas dando a continuidade, a gente tem qual que é o impacto da TI na gestão de estoque. TI tem uma função fundamental, porque ela permite para o cliente a visibilidade sobre a disposição e reposição de produtos. Isso a gente vê vamos pensar então agora numa loja de roupas online, vamos pensar na Amazon, no nosso dia a dia, quando a gente entra num site e aí começa a ver, vou comprar um livro, ou vou comprar uma roupa online para entregar em casa. E aí a gente vê assim, puxa, vamos selecionar lá uma camiseta, e aí quando a gente vai ver o tamanho, vai ver se está disponível, não está disponível, se tem previsão de entrega ou não. Muitas vezes em lojas de roupa online a gente nem vê necessariamente a previsão de entrega ou em reposição, mas na Amazon isso a gente já consegue ver para alguns tipos de itens. E então, assim, para TI para o cliente, ele tem, vamos falar assim, essa noção de tempo, essa noção de estoque de reposição e disponibilidade de serviço. E ela também, ela tem um outro lado, né? Olhando para, vamos falar para trás na cadeia, que é a integração entre o fornecedor e os varejos, ou a próxima etapa, né? Que ela permite a reposição dos estoques e, consequentemente, reduzindo, aumentando o nível de serviço de ambas as empresas. Então, vamos imaginar que, por exemplo, a gente tem um varejo e ele tem essa integração de TI junto com seus fornecedores. Então, o que acontece? O fornecedor ele acaba tendo controle do próprio estoque dentro do varejo e sabendo, aí vamos falar quais que são as regras do jogo, e quando eu falo regras do jogo, a política de reposição, o que tem de mínimo, qual que é a demanda que esse varejo, vamos falar assim, precisa, é possível que vamos falar assim, esse fornecedor faça esse suprimento de forma mais coordenada. E como a gente disse, né, na cadeia colaborativa, que isso
é TI funcionando para uma cadeia colaborativa, a cadeia em si vai funcionar completamente melhor, muito mais automático, um nível de serviço, e vai permitir que o varejo não tenha, vamos falar assim, ou tenha minimize a sua falta de estoque ali presente. Bom, as estimativas e a gestão de estoque de segurança na prática, quando a gente fala em prática, a gente pode considerar, vamos falar assim, que o fato da cadeia de suprimentos ela é irregular. Então, pedidos em grandes lotes, demanda irregularidade nos estágios da cadeia, como a gente já vem conversando sobre isso nas últimas aulas, e isso aumenta a sua variabilidade. Ajustar as políticas de estoque, se a demanda for sazonal, é super importante, porque na presença da sazonalidade, não é muito, não é razoável selecionar a demanda média e o desvio padrão em prol do ano. Então, a gente tem que ajustar em função dos períodos sazonais. E a gente viu aquele caso dos cortadores de grama versus as escavadeiras de neve, né? Que eles se revezavam. Então, precisa ser ajustado em função da época do ano para que vamos falar assim, para que eles reflitam a realidade. É importante também usar a simulação, vamos falar assim, de políticas de estoques diferentes para produtos muitas vezes diferentes, em função da demanda, porque ela pode não ser distribuída normalmente, e a gente viu o quanto, vamos falar, a demanda distribuída normalmente permite que a gente simule cenários mais, vamos falar assim, mais constantes, e ela pode ter sazonalidade. Então, é importante testar políticas usando simulação de computador. E isso a gente vai ver vamos falar assim, no capítulo sobre nível de serviço, que vamos falar, tá nas próximas aulas. Antes disso, a gente vai falar ainda de transporte. E começar fazendo um piloto. Então, quando a gente trabalha com muitos produtos, às vezes as simulações de fazer tudo junto, ela pode ser problemática. Então, é importante, e eu estava conversando isso com o Diego na última aula, vamos pegar um problema, o problema de um produto, vamos fazer um piloto para esse, e vamos simular como é que acontece, vamos falar assim, todos esses parâmetros para esse produto, como que está o nível de estoque, qual que é a função de demanda dele, como é que a gente consegue melhorar essa oferta, demanda, nível de estoque e reduzir os custos em função disso. E aí depois ir transpondo, vamos falar assim, fazendo outros exemplos e outros estudos para os outros produtos. Isso ajuda muito e minimiza muitos erros. Bom, monitorar os níveis de serviço, é importante fazer o acompanhamento do desempenho, monitoramento para saber se a política de estoque está funcionando bem ou não e determinar o que, vamos falar assim, esses indicadores a serem monitorados e focar na redução do estoque de segurança, porque ela aumenta, porque essa redução ela aumenta a lucratividade na cadeia e visto que grande parte do lote comprado ela é para o estoque de segurança, é para o medo de faltar. Mas, bom, vamos lá conversar um pouco mais sobre isso nos exemplos práticos, que eu acho que ajuda bastante a pousar as nossas ideias. Bom, então, voltando, aqui a gente tem o caso da Amazon. Bom, o caso diz o seguinte, a demanda diária da Amazon por tablets é distribuída normalmente. Então, a gente já tem uma distribuição normal, com uma média de 2.500, um desvio padrão de 500, isso em unidades. Os fornecedores de tablet levam uma média de, vamos falar, L, então, entre períodos de 7 dias para repor o estoque na Amazon. A empresa está buscando um nível de serviço de 90% para seu estoque de discos rígidos, então esse é o objetivo. Avalie o estoque de segurança de discos rígidos que a Dell precisa manter e um desvio padrão do tempo de espera se ele for 7 dias. A empresa está trabalhando com o fornecedor para reduzir o desvio padrão para zero. Avalie a redução do estoque de segurança que a Dell pode esperar com o resultado dessa iniciativa. Bom, vamos lá. A gente tem aqui a demanda, o desvio padrão de demanda, L, a gente tem SL, que continua sendo 7, nível de segurança, o DL, né? Então,
a demanda pelo período, no período de L entre reposições. E aí aqui a gente tem o cálculo do desvio de L. E depois a gente vai ter o cálculo de desvio padrão. O que acontece? A grande chave da questão aqui, é que quando a gente vai calcular o desvio padrão de L, a gente está tomando como base que existe uma incerteza vamos falar, sobre esse desvio padrão da espera, que é o que, vamos falar assim, está pedindo aqui para a gente avaliar. Então, aqui a gente tem que levar em consideração, para calcular esse desvio padrão, diferentemente de quando a gente calcula, vamos falar assim, o outro, a gente tem que levar em consideração que existe o desvio padrão da demanda, né, em função da demanda, como a gente já vinha estabelecendo. Então, aqui a gente tem o L, que multiplica, vamos falar assim, o desvio padrão de D, que seria o desvio padrão de L em bases normais, elevado ao quadrado, mas a gente tem que levar em consideração que D também pode variar, vamos falar assim, em função do que? Do desvio padrão do próprio, vamos falar assim, do SL, né? Que é o desvio padrão do tempo de espera. Então, aí aqui, SL também é levado em consideração, SL também é levado em consideração para calcular, para fazer o cálculo do desvio padrão aqui. Então, o que acontece? Nesse exemplo, a gente tem que o desvio padrão de L, ele foi dado, vamos falar assim, como exatamente não, um pouco maior do que o DL. E aí, quando a gente vai calcular, vamos falar assim, quando a gente vai levar em consideração o cálculo de estoque de segurança, a gente tem, de novo, aquela fórmula aqui de inversão da normal, porque a gente está olhando para o nível de serviço de 90%, e leva em consideração o DL, que depois vai ser subtraído, mas a gente leva em consideração esse desvio padrão de L como certo, que ele vamos falar assim, já muito próximo, e ele leva em consideração que vai variar esse número de dias aqui, número de dias do estoque de reposição. E aí, quando a gente chega aqui, a gente tem que, vamos falar assim, a gente tem que o desvio padrão da demanda no tempo, do tempo de espera, ela foi 17.550. E o estoque de segurança, nesse sentido, ele vai para 22.491. Seguindo, como a gente tinha falado já, agora a gente vai falar um pouquinho do impacto da correlação sobre a agregação de valor. E aí a gente trata isso no exemplo da BMW. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem que a concessionária BMW, ela tem um número de pontos de vendas 4, né? Então, 4 pontos de vendas e atende toda a área de Chicago. Aqui está sendo considerada uma cidade dos Estados Unidos, que é uma opção desagregada. Então, 4 pontos de vendas numa única cidade. A demanda semanal em cada um dos pontos de venda é distribuída normalmente. Ela é distribuída normalmente com uma média de demanda de 25 carros e um desvio padrão de 5. O tempo de espera para a reposição do fabricante é de 2 semanas. Cada ponto de venda abrange uma área esperada, uma área separada, e a correlação da demanda por qualquer par de áreas é P. A concessionária está considerando a possibilidade de substituir os 4 pontos de vendas por um único ponto de venda grande. Então, é uma opção agregada, que é isso que a gente considera. E supondo que a demanda no ponto central seja a soma de todas as demandas de todas as 4 áreas. Então, ao invés de ter essas 4 lojas, vai ter uma única loja e todos os clientes por BMW vão para essa loja. A concessionária está tentando obter um nível de serviço, né, de 90%. Compare o nível de estoque de segurança necessário nas duas opções, enquanto o coeficiente de correlação varia entre 0 e 1. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem que estabelecer
a questão do estoque descentralizado. E, vamos lá, demanda 25, desvio de L, vamos falar desvio da demanda de 5, conforme dado, tempo de reposição 2 semanas, quantidade, vamos falar assim, no período de reposição 50, né? Desvio padrão de, vamos falar assim, de L, a gente está considerando, a gente tem um produto só, e então a gente tem aqui que é a raiz vamos falar assim, do período, vezes o desvio padrão da demanda. A gente tem K igual a 4, que são números de pontos de venda, P é igual a 0. Quando P é igual a 0, a demanda é independente, né? Então, cada um do seu quadrado, e o nível de serviço é de 90%. Bom, com isso, a gente vai calcular o estoque de segurança vamos falar assim, pela seguinte fórmula. A gente tem 4 vezes, então, porque cada um deles é uma loja, então a gente já começa calculando, multiplicando por 4, e aí a fórmula normal de estoque de segurança, a inversão da normal, em função do nível de serviço a ser atingido, em função também do desvio vamos falar assim, do desvio não, né, da demanda no período L, que depois ela é subtraída. Então, aqui vamos lembrar que essa aqui é uma fórmula completa e depois ela é multiplicada por 4 para representar as 4 concessionárias. A gente também tem aqui o quê? Que o desvio padrão considerado é igual ao desvio de L. E aí, essa inversão de normal sobre a demanda, multiplicada por 4, vai dar que o estoque de segurança precisa ser de 36,25, ou seja, 36, né? Considerando o número de carros. Agora, quando a gente pensa vamos falar assim, no estoque agregado, no estoque de segurança agregado, a gente tem uma alteração do desvio padrão. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que a demanda, ela vamos falar assim, já que eles estão agregando completamente e considerando a demanda total, ela passa de 25 para 100. O desvio de demanda, consequentemente, ele também, vamos falar assim, ele é a potência de 5, vamos falar assim, de 5 ao quadrado. L, em compensação, o que acontece? A gente tem que ela é a raiz de 2, porque o tempo de reposição continua o mesmo. E aí a gente tem que o D de L, a raiz de L é a mesma coisa. Agora aqui a gente tem que o DL, ele fica diferente. Por quê? Porque aqui a gente tem uma demanda muito maior. Bom, quando a gente tem o estoque agregado, então a gente tem um estoque de CD. E aí, vamos falar assim, e a gente vai ter que calcular o quê? Vamos falar assim, tudo em função dessa agregação de estoque. Então, o que acontece nesse sentido? O que acontece quando a gente... Opa!